Nesse vídeo, nós iremos falar sobre o juiz de garantias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Diante da Lei e eu sou Guilherme Pitaluga Hoffmeister. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o juiz de garantias, essa nova figura que foi inserida no sistema penal, processual penal brasileiro, a partir da Lei 13.964 de 2019, que foi promulgada agora no final do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi sancionada a lei. Essa lei, que passa a vigorar a partir agora deste mês, ela tem uma série de alterações para o processo penal, e entre elas talvez uma das mais importantes, que vai começar lá com uma alteração do Código de Processo Penal, no seu artigo 3º, a partir do 3º-A até o 3º-E, e que lá no 3º-B vai dar o conceito do juiz de garantias. E o que vai dizer o artigo 3º-B do Código de Processo Penal a partir da entrada em vigor da lei aprovada? Vai dizer que o juiz de garantias é o responsável pela salvaguarda dos direitos individuais do investigado e pelo controle da legalidade dos atos da investigação criminal. Isso é, o juiz de garantias, ele vai ser aquele magistrado que vai atuar na fase pré-processual. Então, antes do recebimento da denúncia, antes de virar um processo penal mesmo, não vai ser mais como era antes, em que o mesmo magistrado, a partir do primeiro ato decisório lá na investigação criminal, no inquérito policial, se tornava prevento para todo o procedimento. A partir de agora, então, com o juiz de garantias, nós vamos ter um magistrado que vai atuar nessa fase de inquérito policial separado, por força de lei, do magistrado que atua na fase processual. Por que isso é importante, gente? Em que pese todas as discussões que estão havendo, nós vamos falar sobre elas também, o fator principal aqui é que nós teremos um magistrado imparcial nas duas fases do processo. Facilita o processo de imparcialidade. É completamente adequado a orientações em níveis de América Latina, de sistema americano de direitos humanos. Então nós temos, sem entrar no mérito então de todas as alterações legislativas que vêm com essa reforma da legislação penal brasileira, nós iremos focar aqui na noção do juiz de garantias e na parte da imparcialidade que envolve essa matéria. Por que a gente pode falar que há um aprofundamento democrático? Por que a gente pode falar que há um fortalecimento da ordem constitucional e da principiologia processual constitucional em âmbito criminal a partir da instituição do juiz das garantias? A gente pode falar isso porque há uma tendência à contaminação, que é uma tendência humana, e os juízes ainda são humanos. Então veja, se o magistrado, no primeiro momento lá do inquérito policial, a partir daqueles elementos que são colhidos preliminarmente, ele compreende que há elementos que ensejam a tomada de uma medida cautelar, de uma prisão preventiva, por exemplo, na verdade ele já está, em alguma medida, se comprometendo com aquela decisão e com uma postura no sentido de que há uma tendência, quer dizer, há elementos que começam a me convencer aqui de que pode ser que haja um caso de condenação. Vejam, é justamente pelo fato de o juiz ser humano que lá na frente, por uma questão de consonância cognitiva ou um evitar a dissonância cognitiva, é que o magistrado vai ter uma tendência de continuar pensando conforme aquilo que foi um primeiro pensamento dentro da sua lógica cognitiva. Para dar um exemplo, seria muito difícil que um magistrado está absolutamente convencido no primeiro momento da necessidade de uma prisão preventiva, que logo ali na frente ele diga, olha, na verdade não havia mesmo essa necessidade e eu acabei mandando prender alguém que não deveria. Claro que muitos juízes fazem isso, que há humildade, há reformas a partir de decisões de instâncias superiores, mas a verdade é que é muito mais fácil a gente separar isso. Sobretudo porque muito daquele material que é discutido ali em âmbito de inquérito policial pode nem ir para o âmbito do processo. Pode haver um desentranhamento, enfim, uma série de medidas podem acontecer. E a partir agora da mudança, haverá um magistrado para atuar nessa primeira fase e todos os atos, todas as decisões desse magistrado, nos 10 primeiros dias após o início do processo, precisam ser revisadas por esse juiz, que vai ser o juiz da fase de instrução e julgamento. Outra questão que merece destaque é o fato de que o que se está criando com o juiz de garantias é apenas uma nova competência funcional, é uma reorganização do procedimento penal. Não se está dizendo que a partir de agora nós teremos que fazer novos concursos e que o juiz de garantias é um magistrado
magistrado especial e que precisa ter uma formação específica para isso. Não é nada disso. O juiz de garantias nada mais é do que um magistrado, que já está à disposição da magistratura, e que vai ser designado para atuar naquela primeira fase do processo, naquela fase pré-processual, melhor dizendo, e que a partir dali, do fim desse momento de investigação, de inquérito, em que há um recebimento da denúncia, se troca e a competência funcional passa a ser de outro magistrado. E o que há, para além dessa substituição, dessa alteração da prerrogativa de conduzir o procedimento, haverá também uma proibição de que o mesmo magistrado, por óbvio, atue na segunda fase do processo. Então, basicamente é isso. Há uma nova competência funcional, mas não há necessidade de criação de novos cargos. Isso é preciso que fique claro. E é preciso que fique muito claro porque uma das principais críticas à criação do juiz de garantias no Brasil é de cunho logístico. Aqueles que são críticos do juiz de garantias dizem que, por exemplo, o ministro Sérgio Moro disse que uma das razões pelas quais não deve funcionar a ideia do juiz de garantias no Brasil é o fato de que muitas comarcas no Brasil, algo em torno de 40%, contam apenas com um magistrado. Ora, mas esse tipo de argumento não pode ser um argumento relevante na medida em que cada vez mais nós temos processos eletrônicos e nós temos desenvolvido novas possibilidades para suprir esse tipo de lacuna, esse tipo de dificuldade. O que não pode é a gente entender que o legislador não vai poder criar algo que seja um aprimoramento das práticas sociais, jurídicas, enfim, porque pode haver algum tipo de dificuldade na sua implementação. Ora, isso é uma questão do Poder Judiciário que eu tenho certeza que tem muita competência para resolvê-lo. E por fim, ainda é preciso falar a respeito do âmbito internacional. O Brasil acaba sendo um país que está muito atrasado em relação a isso. Outros países da América Latina já implementaram o juiz de garantias. Nós poderíamos olhar aí, por exemplo, para o Código de Processo Penal chileno, poderíamos olhar uma série de julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito dessa temática e de um entendimento que vai ao encontro da necessidade de se ter uma magistratura separada para cada fase dos procedimentos, justamente para garantir a imparcialidade do juiz e dessa forma poder garantir também o estabelecimento e a concretização de um processo penal democrático. Então, o que há de mais avançado em termos de processo penal brasileiro, da América Latina e mundial, perpassa, pelo menos no Ocidente, perpassa pela existência de um juiz de garantias, pelo menos é como penso. Então, gente, essas discussões que existem, essas supostas inconstitucionalidades, me parece que a respeito, pelo menos, da instituição do juiz de garantias, elas não têm nenhum fundamento. Mas, como disse o professor Lênio Streck, pelo menos de tédio jurídico no Brasil ninguém morre, porque essas discussões o tempo todo estão aparecendo e a gente tem que aprender a olhar para elas com um olhar crítico e dar o nosso ponto de vista, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que vocês tenham compreendido um pouco melhor o que é o juiz de garantias. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários aqui ou me mandem uma mensagem. Eu vou deixar também os links para as redes sociais do canal Diante da Lei, para que vocês possam seguir nos acompanhando. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like aqui, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações aqui do canal. E se você tiver algum feedback, alguma crítica, fique muito à vontade, eu vou gostar muito de receber e eu agradeço a sua atenção. Lembre-se, evoluir é uma questão de decisão e o seu futuro só depende de você. Carpe diem e até a próxima.